Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 30 de novembro. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: investimento privado em infraestrutura é o maior em 20 anos, enquanto o setor público patina. O estudo mostra que valores totais estão 21% abaixo do nível de 2014. E agora o Estadão: Daniel Alves será capitão do Brasil diante de Camarões. Tite escolhe o jogador mais experiente e contestado do grupo para usar a abraçadeira na última partida da fase na Copa do Mundo. Valor econômico: o salário real no Brasil caiu 18,8% desde 2020, aponta relatório da OIT. O estudo constata que os salários em termos reais, descontada a inflação, caíram 0,9% no mundo no primeiro semestre deste ano. É a primeira vez desde o início do século que os ganhos tiveram variação negativa. E olha só, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo alterou em sessão extraordinária o texto do projeto de lei que trata da gratuidade no transporte público metropolitano para pessoas entre 60 e 65 anos. Os parlamentares alteraram o projeto original enviado pelo governo paulista, que previa a gratuidade da passagem apenas para pessoas de 60 a 65 anos em situação de pobreza e extrema pobreza, inscritas no CadÚnico do governo federal. Essa exigência foi retirada do texto por meio de um projeto substitutivo que diz que o Poder Executivo vai estabelecer as normas necessárias à execução da lei. A gratuidade do transporte se dá por meio de bilhete eletrônico de uso pessoal e intransferível, que poderá ser suspenso ou cancelado caso haja uso indevido. A autorização concedida pela Lespe ao Executivo está prevista no Estatuto do Idoso de 2003, que já tem a gratuidade para pessoas com 65 anos ou mais em todo o Brasil. Após concluído o trâmite interno na Assembleia, a medida seguirá para a sanção ou veto total ou parcial do governo do Estado. O desemprego caiu entre agosto e outubro para o menor nível do período desde 2014. Segundo o IBGE, a população ocupada no mercado de trabalho bateu recorde histórico. A taxa de desocupação no trimestre de agosto a outubro ficou em 8,3%. Segundo dados da PNAD contínua divulgados pelo IBGE, o número equivale a 9 milhões de pessoas. Esse é o menor nível para o período em 7 anos. Em relação ao trimestre anterior, de maio a julho, houve queda de 0,8 ponto percentual. Nesse mesmo período, o rendimento mensal subiu e chegou a R$ 2.754. O número de trabalhadores sem registro em carteira bateu recorde histórico. São 13 milhões e 400 mil brasileiros nessa situação. O número representa um aumento em relação ao trimestre anterior. No ano, a alta foi de 1 milhão e 400 mil pessoas. O número de trabalhadores por conta própria foi de 25 milhões e 400 mil pessoas. Isso significa uma queda de 1,8% no trimestre, mantendo estabilidade na comparação anual. Já a população ocupada no mercado de trabalho foi estimada em 99 milhões e 700 mil pessoas. Um novo recorde da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. O ex-jogador Pelé voltou a ser internado em São Paulo para a reavaliação da quimioterapia contra um tumor de cólon. A filha de Pelé, Kelly, fez uma publicação mais cedo nas redes sociais confirmando que a internação do pai é regular, o medicamento contra a doença. Segundo o Hospital Albert Einstein, Pelé foi direcionado para um quarto comum após a avaliação médica e está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável. O ex-jogador de 82 anos está internado desde terça-feira, dia 28, mas a informação só foi confirmada hoje.
O tumor no cólon foi identificado em setembro de 2021 e em fevereiro desse ano, Pelé já havia sido hospitalizado para realizar sessões de quimioterapia. O comitê organizador da Copa do Mundo do Catar comunicou que entre 400 e 500 pessoas morreram durante a construção dos estádios que sediam a Copa do Mundo de 2022. Frequentemente criticado pela comunidade internacional, o Catar sempre negou que houvesse um grande número de trabalhadores mortos no país. No último comunicado, o governo disse ter registrado apenas 40 mortes durante os últimos anos, 3 relacionadas a acidentes de trabalho e 37 ligadas a projetos da Copa do Mundo. Depois de forte pressão, o país árabe adotou uma série de medidas para melhorar as condições de trabalho e aboliu o sistema kafala, que dava aos empregadores direitos abusivos sobre os empregados. O Catar também estabeleceu salário mínimo e limitou a quantidade de horas que os trabalhadores poderiam ficar expostos ao calor extremo. De acordo com a Anistia Internacional, 90% da mão de obra do Catar é composta por migrantes. Em uma entrevista a uma emissora britânica, o secretário-geral do comitê organizador da Copa, Hassan El Tawadi, lamentou o número de mortes por trabalho no país e declarou que uma única morte já é demais. O Fundo Monetário Internacional alertou que pode revisar para baixo as projeções de crescimento da China. As afirmações foram feitas em meio às manifestações contra as medidas anti-Covid, que têm provocado impactos significativos na economia do país. O alerta foi feito nesta terça-feira pela diretora da entidade, Kristalina Georgieva. Risks are on the downside. In other words, os riscos são de baixa. Em outras palavras, embora estejamos projetando um crescimento de 3,2% para este ano e 4,4% para o ano que vem, existe de fato a possibilidade de que neste momento de incerteza muito alta tenhamos que revisar essas projeções para baixo. Para Georgieva, os dois aspectos que provocariam essa redução do crescimento são a Covid-19 e as dificuldades do setor imobiliário. Mas a chefe do FMI ressaltou que a China tem uma margem de manobra orçamentária para estimular sua economia e enfrentar qualquer pressão, inclusive uma redução do crescimento. E a China enviou novos astronautas para sua estação espacial. Em poucos dias, eles farão a primeira troca de tripulação em órbita da história do país, segundo a imprensa oficial. A espaçonave da missão foi impulsionada por um foguete longa-marcha 2F. A decolagem foi do Centro Espacial Jiuquan, no deserto de Gobi. Horas depois, a nave conseguiu se acoplar à estação espacial. Os astronautas, 3 homens, ficarão 6 meses no espaço. Inicialmente irão coabitar com seus 3 colegas, 2 homens e uma mulher, da missão anterior. Esses tripulantes estão na estação espacial há cerca de 6 meses e vão retornar à Terra em poucos dias. Pela primeira vez na história do programa espacial chinês, 2 tripulações chinesas farão a troca em órbita. A estação espacial já tem sua estrutura final em forma de T, com 3 módulos. Messi pela Argentina e Lewandowski pela Polônia. Juntos, os dois somam 1.419 gols, 67 títulos e 118 prêmios na carreira. Eles são protagonistas de mais um grande duelo na Copa do Catar. Aliás, estão em campo neste momento e o placar está 1-0 para a Argentina. Todo jogo de Copa do Mundo é história sendo construída e os protagonistas da vez são 2 gênios do futebol. O camisa 30 do Paris Saint-Germain, Lionel Messi, e o camisa 9 do Barcelona, Robert Lewandowski. Os dois vivem boa fase. Messi já marcou 2 gols nesse Mundial e Lewandowski marcou seu primeiro gol em Copas. E foi no último jogo contra a Arábia Saudita. A emoção foi tanta que ele desabou em lágrimas. Os dois também colecionam títulos e prêmios individuais. O argentino acumula 41 taças e 78 conquistas individuais, incluindo 7 vezes o de melhor jogador do mundo e o craque da Copa de 2014 no Brasil. Já o polonês conquistou 26 troféus e 41 títulos individuais. As conquistas mais expressivas foram os 2 títulos de melhor do mundo pela FIFA. Os dois só se enfrentaram 3 vezes na história. As 3 foram pela Liga dos Campeões. São 2 vitórias para o polonês e uma para o argentino. E esse será o primeiro duelo pela seleção. E a expectativa é de um grande espetáculo dos 2 craques.
E com certeza esses dois craques vão aumentar aí o número de gols nesta Copa do Mundo. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá.